E aí, galera, vamos começar então a nossa 21ª videodica falando de Getúlio Vargas. Foi dividido, num primeiro momento, em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E este período vai de 1930 a 1945. A Era Vargas, ou Segunda República, vai marcar o início de um ciclo modernizador da nossa economia, que era o nacional desenvolvimentista. Não era um governo somente comprometido com a antiga oligarquia dominante, porque havia outros grupos sociais que também esperavam por mudanças. Vargas entra com um governo provisório, que vai de 1930 a 1934. E ele vai precisar se equilibrar entre as oligarquias e os novos grupos emergentes. Para as oligarquias, Vargas organiza a produção do café com o Conselho Nacional do Café, que vai comprar parte da produção e queimá-la para tentar valorizar o produto. É uma espécie, a mesma ideia do Convênio de Taubaté. E ele não estendeu as leis trabalhistas para o campo. Olha a frase: as leis trabalhistas pararam na porteira da fazenda, o que era importante para as oligarquias. Para a classe média, Vargas vai cogitar numa reforma eleitoral. Lembra que ainda era a segunda Constituição que valia. Para os tenentes, nomeou-os como interventores nos estados, exceto em Minas Gerais. E esses tenentes vão dar amplo apoio ao governo. Em 1932, vai estourar a Revolução Constitucionalista em São Paulo, feita pelas oligarquias que queriam derrubar Vargas e realizar novas eleições. A verdade, gente, é que os paulistas queriam voltar ao poder. Temos que lembrar que essa revolta não pode ser considerada totalmente derrotada. Por quê? Porque Vargas, em 1934, vai elaborar a terceira Constituição brasileira. Vamos a ela então. A terceira Constituição brasileira é a de 1934. E o que ela dizia? Ela era baseada na Constituição de Weimar, na Alemanha, e na Constituição Espanhola de 1931. Dizia o quê? Restrição ao federalismo, criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, fixação do salário mínimo e jornadas de trabalho de 8 horas, eu destaquei, pluralidade e autonomia sindical, representação classista na Câmara, destaquem o voto secreto que antes era aberto, também tinha obrigatório para os homens, Destaquem voto feminino facultativo, mas obrigatório para as funcionárias públicas. Lembra, gente, muitos testes, de vestibulares, enfim, pode perguntar aí, quando perguntam, podem falar de quando a mulher teve direito ao voto. E foi com o bom velhinho, com o Vargas. Voto feminino facultativo, mas obrigatório para as funcionárias públicas. E para terminar, a característica da terceira Constituição brasileira, a intervenção do Estado na economia. Posteriormente, então, a essa Constituição, a gente tem o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. O governo Vargas não foi estável, porque ao mesmo tempo que o tenentismo ia desaparecendo, outras tendências iam surgindo, como o socialismo e o fascismo. É só lembrar, gente, que o que estava acontecendo no mundo. Nesta época aqui, a gente estava se preparando para entrar na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Mas as suas características, o aprofundamento da Segunda Guerra Mundial é para a história geral. No Brasil, a influência do contexto europeu foi sentida com a criação de dois grandes movimentos, a AIB e a ANL. A Ação Integralista Brasileira foi fundada por Plínio Salgado, que lançou o livro Manifesto à Nação Brasileira, no qual ele declarava sua simpatia pelo
totalitarismo, pelo conservadorismo, nacionalismo e anticomunismo. Era um movimento de extrema direita, pois se baseava na ideologia fascista, com o lema Deus, Pátria e Família. Tinha uma saudação especial, o Anauê, e muitos deles se vestiam com camisas verdes, né? Que era aí uma espécie, né, imitação às camisas negras, né, as camisas pretas. Muito bem, contra o AIB surgiu no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que representava a união de vários setores populares de esquerda. Podemos destacar Luiz Carlos Prestes e quais eram as propostas desse movimento? Combate ao imperialismo, ao fascismo e ao latifúndio. Queriam nacionalização das empresas estrangeiras, um governo popular, porque Vargas era considerado autoritário. Queriam reforma agrária e a suspensão do pagamento da dívida externa. Bom, neste período aconteceu a intentona comunista, em 1935. Vamos explicar então. Vargas, mais as classes altas do Brasil, fizeram aprovar no Congresso Nacional uma lei, a Lei de Segurança Nacional. Com essa lei, o governo federal fechou todos os núcleos da ANL no Brasil. O fechamento da ANL e o caráter autoritário dessa lei foram as principais causas da intentona comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Eles queriam derrubar Vargas e estabelecer um governo de cunho socialista e nacionalista, com o apoio do Comintern, que é um órgão da União Soviética. Lembrando, gente, que todas as revoltas foram sufocadas e iniciou-se uma violenta perseguição aos socialistas e em toda a nação, né, em todo o Brasil. Luiz Carlos Prestes e Olga Prestes, a Olga Benário, né, foram presos. Ele ficou preso até 1945 e ela foi extraditada para a Alemanha, onde morreu nos campos de concentração. O Vargas vai aproveitar a instabilidade política para criar o Tribunal de Segurança Nacional, a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo e, além disso, declarar estado de guerra. Posteriormente, galera, a gente vai ter o golpe do Estado Novo em 1937. Mas o que houve? Em 1937 deveriam ocorrer eleições presidenciais para a sucessão de Vargas. Só que o Vargas ele não vai apoiar nenhum candidato. Ele contava com a ajuda de grande parte da sociedade e principalmente do exército. Então o que aconteceu? Vargas, mais Góes Monteiro, mais Eurico Gaspar Dutra forjaram o Plano Cohen, onde afirmaram que os comunistas queriam dar um golpe no Brasil com o patrocínio da União Soviética, além de acontecerem aí vários assassinatos de autoridades públicas, né? E incêndios em escolas e casas, o que era pura mentira, gente, eles só queriam assustar. Vargas se aproveita do estado de guerra, né, e do desespero em que se encontrava a população por conta desse plano Cohen e dá o golpe de Estado. Ele decreta o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos políticos e a não validade da Constituição de 1934. Está aí o período do Estado Novo, ou ditadura de Vargas, que veremos na próxima videodica. Obrigada e até mais!